Essa é a primeira mesa. A gente optou mais uma vez por ter uma mesa só de mulheres. E essa primeira mesa vão ser 3 mulheres. A Dani, que vai mediar. A gente vai ter a Larissa Aidan, que é fotógrafa também lá de São Paulo, da Vice e do Angústia. E a Bruna Nascimento, que é fotógrafa aqui do Diário de Suzano. E a nossa ideia é debater a mulher, né, na fotografia. E é isso. Espero que vocês se divirtam, aprendam, troquem bastante. Muito obrigado. Pode vir aqui, viu, meninas? Esse foi só um preâmbulo de um macho aqui. Bom dia para todo mundo. A gente está aqui mais um ano, né? Segundo ano do Farofa. Eu assisti a primeira mesa ano passado e foi uma das mesas mais emocionantes assim do festival. Não sei se é porque eu sou mulher, então automaticamente já senti, né, por conhecer, saber como que é a situação da mulher, não só na fotografia, mas, enfim, né, na sociedade em geral. Então, mais um ano aqui, e eu quero primeiro que vocês se apresentem, né, para a gente, falem um pouco da história de vocês dentro da fotografia, o começo e também a questão de onde vocês trabalham hoje e tudo mais. Bom dia, meu nome é Larissa Zaidan, eu sou de São Paulo e eu sou fotógrafa. Eu trabalho numa revista lá em São Paulo que chama Vice Brasil, que é uma revista, enfim, que nasceu no Canadá e tem em vários países. A gente cobre assuntos jovens, para jovens, no geral, e desde sexo, política, cultura, música, arte, direitos humanos. E eu trabalho há 2 anos, não, eu trabalho há 3 anos nessa revista e fotografo há 2. Sou formada em jornalismo e basicamente é isso. Bom dia, meu nome é Bruna Nascimento, sou aqui da região mesmo, né? Sou de Suzano, estou aqui há 10 anos. E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu estou no Diário de Suzano. Então, acho que quem é da região conhece, né, o jornal. Quem não é, né, é um jornal aqui da cidade que cobre a cidade e a região. E eu comecei faz 1 ano e meio, né, como eu disse, e agora eu estou mais no fechamento do que na reportagem fotográfica em si. Mas, assim, como é um jornal diário, é uma escola e é uma loucura, então, no mesmo dia, você vai cobrir buraco na rua e também, tipo, política e tal. E essa loucura, né, de jornal diário, acho que não tem como não se apaixonar ainda mais pelo fotojornalismo e assim, pela variedade, né, que ele te oferece. Fora o Diário de Suzano, também tem um projeto paralelo, né, que é fotografia documental sobre os povos indígenas lá do Jaraguá. Está parado por enquanto e fora isso tem alguns planos aí, né, de fazer outros projetos semelhantes na área mais documental. Bacana. E eu queria que vocês falassem agora em questão do ambiente assim do trabalho de vocês. Por exemplo, eu trabalhei no Diário de Suzano também há 3 anos já atrás. E naquela época só tinha fotógrafos homens na redação. E era uma redação que tinha muito mais gente do que tem hoje. Hoje é uma redação muito mais enxuta. E hoje nós temos no Diário de Suzano a Bruna e mais uma fotógrafa. Então, são 2 fotógrafas, onde o trampo é muito maior do que por ter menos fotógrafos do que antes. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como que é como para você do ambiente mesmo de trabalho, de você ir para as pautas e ser sempre você mais uma fotógrafa só mulher e no meio de um monte de homem, você tem que ter a foto, mas enfim. E você também ainda na Vice, que é algo mais nacional, né, tipo no Brasil e tudo mais, é mais amplo. E eu queria que você falasse também como que é o ambiente lá, como de trabalho na Vice e também nas pautas que você vai cobrir. Então, quando eu entrei no Diário de Suzano, eu ainda fui a primeira, não sei a primeira, né, mas tipo assim, quando eu entrei eu era a única ainda menina.
que eram eu e mais 2 fotógrafos. Logo em seguida, mudou o quadro e entrou mais uma fotógrafa. Foi assim, 3 meses depois que eu entrei. E quando eu saía para a rua, eu ia para as pautas onde estava mais de um veículo da região e era só homens, né? E aí e a gente nunca saía junta, né? Eu e a outra fotógrafa. Então, vice-versa, quando ela saía, ela passava pela mesma coisa, que é a Sabrina Silva, que está na correria, inclusive hoje mesmo. E sim, tipo, você vai nos lugares e só tem homem, além de ser mulher, você ainda é pequenininha e tipo, tem muitas coisas assim, as pessoas te olha assim, nossa, ou então fica tipo com brincadeira, né? Só que assim, em questão dos homens, fotógrafos, jornalistas da região, eles são bem respeitosos, ajudam. Se precisa de ajuda, ó, vem aqui na frente. Mas acho que uma questão importante, né, de falar é que além dos fotógrafos em si que são só homens, é na rua, né? Quando só tá você e, por exemplo, outra repórter mulher. E aí sempre tem uma gracinha, ai, tira foto minha. E aí você tem que fingir que não ouviu, né? Fingir demência e continuar. Mas o cenário é bastante masculino, né? Então acho que isso está mudando da região, principalmente, graças a Deus, porque você se sente, né, bem mais confortável quando você chega numa pauta e tem outra mulher. Tem uma repórter fotográfica também que não está mais, mas que é a Juliana Oliveira do Diário do DAT, do Diário do Alto Tietê, que a gente sempre se encontrava, e quando a gente se encontrava era só alegria. Porque, sabe, tipo, é bem mais simples, bem mais suave, bem mais tranquilo você estar com uma outra mulher, uma ajuda a outra. A gente tem o tato, né, mulher? Então, por mais que os fotógrafos são atenciosos, não é a mesma coisa de estar com uma mulher. Te dá mais confiança, você fica mais tranquila. Lá na Vice, a gente... antes, eu não entrei como fotógrafa lá, né? Eu ainda faço a parte de redes sociais e tal. E era um fotógrafo... Não, eram 2 fotógrafos lá, que era o Larosa e o estagiário, que é o Gui Santana, na época. E aí tinha frilas. Aí, hoje em dia, sou eu só de fotógrafa da casa... E tem os freelas também, e tem uma preocupação bem grande da gente chamar fotógrafas mulheres para fazer as pautas. Principalmente quando a pauta é ligada a algum assunto relacionado à mulher. E não só isso. Mas, às vezes, é super difícil quando você pede indicação para alguém, as pessoas indicam homens, enfim... você acaba... Eu conheço bastante fotógrafa mulher, porque você tem que fazer esse esforço de ir atrás. O mais fácil, normalmente, é a pessoa indicar um homem, né? E aí, lá na Vice também, a gente... Antes, a gente é igual, assim, em questão de quantidade, né, de homem e mulher na redação. Mas os cargos mais altos... Antes eram todos masculinos, e agora a gente tem editora mulher. Eu também eu sou editora de redes sociais, né? Sou uma mulher, enfim. A gente está com subindo cargos de mulher. E na rua, eu faço poucas pautas em que eu tenho que me relacionar com outros fotógrafos. Porque, normalmente, a minha pauta não é cobrir um evento, alguma coisa, é mais fazer fotos específicas de algo documental. Mas, das vezes que eu tive que cobrir alguma coisa, por exemplo, a gente cobriu o prêmio da indústria pornô, ano passado. E aí, assim, todos os fotógrafos eram homens. E é um universo em que eles acham que eles têm alguma liberdade, né? Porque você está lá cobrindo o prêmio da indústria pornô. E aí teve vários caras que fizeram ou brincadeira comigo, ou, tipo, sabe assim, meio... foda-se, você é mulher, não tô nem aí. Tipo, queria ir na minha frente para tirar foto. E eu sou meio brava, né? Então, eu já falava, mano, sai fora, eu tô aqui tirando minha foto, depois que eu terminar, você tira a sua. E aí os caras ficam tipo, ai, nossa, não precisa falar assim. Daí inverte, né, a situação. Mas a galera que é da minha idade e que eu encontro nos protestos de fotógrafo é uma galera da hora. Então,
a gente é muito parceiro, assim, tanto os meninos, as meninas. Então, eu não vejo uma parada... A gente corre junto. Até a questão também que você falou, na questão da união, né? Eu acho que ano passado, não sei se vocês viram a mesa que a gente teve aqui, eram coletivos, né? Pessoal do coletivo de mulheres. Então, elas têm o corre juntos. E, às vezes, no dia a dia, na profissão em si, você está sozinha, você é a única mulher, né? Então, eu acho que é legal dizer bastante isso, frisar a questão da mulher andar junto com a outra, né? Sempre junto, para a gente se fortalecer aí, não só no cenário profissional, mas também no dia a dia, sociedade, etc. Eu queria que você falasse agora um pouco em questão, que é um tema mais complicado, se vocês pudessem compartilhar também, a questão do assédio, né? Não digo dos fotógrafos, mas sim quando você vai fazer uma pauta. Ainda mais, eu sou jornalista, trabalhei no Diário de Suzano, eu fazia esporte, então, esporte, eu sofria várias piadinhas. Eu, com 17 anos de idade, com pessoa, o cara mais velho, bem aquela coisa nojenta mesmo, sabe, de mexer e tudo mais. E a gente fica sem graça, porque a gente fica com medo de encarar aquela pessoa por... sei lá, é meu emprego aqui, né? Se eu falar muita coisa, eu posso pegar mal. Então, queria que vocês falassem um pouco disso, como vocês lidam com o assédio, porque a gente sente, mulher sabe quando é assédio, ou é brincadeira, ou é uma parada mais... Eu queria que vocês falassem um pouco disso com o pessoal das pautas, né? Quando vocês vão cobrir as pautas. Bom, na rua, né, nas pautas, sempre vai ter, né? Você está lá, sei lá, fazendo, às vezes, ajudando a própria população, fazendo ali uma matéria para a melhoria de alguma coisa ali num bairro, numa rua, e sempre vai ter alguém que vai passar, vai falar alguma coisa, tira uma foto minha, né, igual eu comentei, ou fala assim. Sempre tem. Não é, tão frequente, né? Acho que depende muito do lugar também. Igual você falou do esporte, o esporte é um cenário muito masculino, né? Infelizmente, agora que está começando a mudar, as repórteres de esporte... mulheres, né, agora que está começando a se unir, que eu acho que a união é a grande solução, né? Mas sempre vai ter, sempre. E daí você realmente fica, às vezes, com medo, às vezes assim, né? É que depende muito também, por exemplo, já aconteceu de muitas vezes, né? Eu estar com a Marília, que está ali, acabou de chegar. Então, duas mulheres, menininhas, pequenininhas, assim, na rua, e sempre vir alguém, e aí o motorista ter que intervir. Porque também tem essa, né? Infelizmente, o homem respeita o outro homem, não a mulher. Sim. Então, acho que sempre vai ter, e acho que a forma que a gente lida com isso é ignorando, né? Fingindo que não é com você. Às vezes dá vontade de falar, às vezes você... Bater de frente, né? Você dá vontade, você engole, assim, às vezes você só faz aquela cara e a pessoa, já percebe que pegou mal. Mas acho que eu, geralmente, ignoro. Só que, além das pautas no Diário de Suzano, tem também muito, assim, aquela coisa de... Até dentro de casa mesmo, né? Eu fazendo meu projeto do TCC, que foi sobre os indígenas, ia sozinha, e era, lá em Jaraguá, daqui, da Zona Leste para lá. É muito longe, e minha mãe, mas você vai sozinha? Você vai com câmera? Eu ouvia de alguns professores meus, orientadores, não é legal você arrumar alguém, um homem, para ir com você? E aí eu ficava, mas o trabalho é meu, se eu não saio, como que eu faço? Então, tem muito isso, né? Às vezes, tem o lado negativo, alguém fala alguma coisa na maldade mesmo, mas também tem alguém assim que quer te proteger, mas acaba sendo machista, né? É, machista, sim. E aí você fica, mas eu tenho que ir. E várias pessoas ficavam, e se eu fosse ouvir todo mundo, eu teria desistido, porque, né, eu não teria pegado o trem e me deslocado tantas vezes para ir fazer alguma coisa, e era longe, lá era, sabe, eu não conhecia ninguém lá, então, e lá também quem mais me orientou foi um fotógrafo homem. Então, assim, tem muito isso, o cenário está mudando, assim, mas ainda é muito machista, né? Sim. Então, se você liga para isso, acho que você não trabalha, né? Sim. Então, eu não fico quieta, eu não ignoro. Eu acho que agora a gente tá passando
por um processo, principalmente as minas, em que a gente consegue ter o respaldo de outras minas. Sim. Assim, eu não me sinto sozinha quando tem outras meninas ao redor, enfim, outras mulheres. Então, eu não fico quieta, e se eu vejo também não fico quieta. E comigo, assim, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, porque eu sou formada em jornalismo, então teve uma época em que eu não tirava foto, né? Eu só escrevia. E rolava muito de fonte minha depois achar que tem a liberdade de mandar o WhatsApp, tipo, 2 da madrugada, ou falar assim, posso te ligar, ou vamos tomar um café. E assim, de uma forma em que eu não tinha dado nenhuma liberdade para falar assim, ou falar, você é muito linda. E aí, em algum momento, você fica super intimidado e fica, sei lá, triste, fica puta. Mas chegou um momento em que eu falei, eu não vou mais ficar quieta, não vou mais aceitar. Então, às vezes, rola, por exemplo, de eu pegar táxi para ir fazer pauta e o taxista falar a coisa. Aí, tipo, eu respondo, eu denuncio, eu faço tudo o que eu puder fazer num âmbito que eu tiver também protegida. Mas, assim, por exemplo, já fui cobrir baile funk legal em São Paulo. E engraçado que os caras super respeitosos, sabe? Eu sinto que, às vezes, os caras que são mais próximos da gente são os caras que acham que tem essa liberdade. Porque, na verdade, a gente está trabalhando, né? Imagina você indo fazer isso com um cara na hora que ele está tirando uma foto. Sim. Sabe? É inadmissível. Enfim. E aí eu acho que agora a gente tem, né? A internet ajuda muito nisso, na questão de você denunciar, de você não ficar quieta, da gente, tipo, tá junto e falar, não, já passei por isso também, ou estamos juntos se você precisar de alguma coisa. Enfim, é isso. Eu vou até... eu tinha 17 anos, né, como eu disse. E você falou questão de chamar para sair depois. Tinha um cara que me chamava para tomar vinho toda semana, eu com 17, 18 anos, sabe? E essa galera mais nova, como agora a gente está começando a falar agora, então tá vendo uma geração aí que está escutando muito mais falar sobre o feminismo, sobre as mulheres andarem juntas. A gente vem num processo, acho que a gente tem basicamente quase a mesma idade, mas a gente vem numa época que a gente ficava um pouco mais quieto porque a gente não tinha ainda, né, aquela liberdade, aquela coragem de chegar e falar, ou chegar aí para um lugar que, tipo, todo mundo fala que é um lugar que é só para homem, que é perigoso, e etc. Então, acho que são 2 pontos aí, a união e também a coragem, né? A coragem de enfrentar isso, a coragem de ir atrás, não, eu posso, eu consigo, não tem essa, não deixar os outros falarem algo, tipo... não vai porque é perigoso. Não, eu vou pegar, vou ir, ou enfrentar o cara mesmo, falar, não, vai se fuder, entendeu? Porque a gente precisa mesmo, sabe? Que eu acho que quanto mais a gente cortar isso, mais a gente cortar essa liberdade que eles acham que tem, mais a gente vai avançar nisso. E a união, acho que a união da mulher ali tem que ter. Queria que vocês falassem agora o que vocês sentem assim para o futuro, né, do fotojornalismo enquanto a mulher dentro da profissão. Porque é uma evolução mesmo, assim, tipo, ainda é pouco. A quantidade, eu não sei em relação de porcentagem aqui, mas com certeza deve ter assim, 80% deve ser homem, sabe? Tipo, ainda é muita diferença de um para o outro, sabe? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, o que vocês sentem, né, para o futuro mesmo da profissão, o que vocês estão sentindo aí do que vem para frente em relação à mulher mesmo, espaço da mulher no fotojornalismo. Essa é aquela pergunta que você fala, puta, tenho várias teorias, mas não sei. Eu acho que, na verdade, eu não consigo falar tanto do fotojornalismo porque o meio onde eu vivo acaba indo mais para uma parada documental, então eu não tenho muito contato com, sei lá, essas pautas de protesto. Eu até faço, mas eu acho que é assim. Acho muito foda de ver várias minas foda no rolê.
Eu acho que tem cada vez mais, isso está rolando, e a gente está se articulando, sabe? Então, lá em São Paulo, rolou a formação de uma... Eu não sei se é uma associação de mulheres da imagem, né, que chama IVE. E aí, então, eu participei até de algumas reuniões, que aí não é só da fotografia, então é a galera que faz vídeo, que faz, enfim, pinta, colagem, etc. E isso dá um acalento, né? Você falar, putz, as meninas estão se unindo, tem mais gente, porque às vezes você acha que, sei lá, só você de mina, tá? Você vai, às vezes, fazer uma pauta só cara, fotógrafo. Então, dá para ver que a gente não está mais sozinha. Na verdade, talvez a gente nunca esteve, mas agora tudo está caminhando para mostrar para as outras mulheres que a gente está junto e que não é uma competição, sabe? Tipo, a fotografia, o fotojornalismo não é uma competição. E eu espero que as meninas vão dominar o fotojornalismo. Amém. Acho que... Eu acho que a gente está andando em passo de formiguinha ainda, né? Mas acho que se a gente for ver, acho que a gente vê uma melhoria, né? A gente já, igual ela falou, achei super legal das mulheres ocupando cargos mais altos. Sim. Eu falei também, quando eu entrei, eu fui a única mulher e agora são só 2 fotógrafas e as 2 são mulheres. Então, acho que assim, a gente está começando, a gente percebe, né? E é interessante porque, além de estar aparecendo mais mulheres, a gente também tem essa, igual ela falou, né? A gente nunca esteve sozinha, mas agora a gente percebe isso, né? Ela falou uma coisa muito legal, que é da competição, que acho que a gente está aqui para se ajudar mesmo, não é para... mas, né? Até porque, assim, acho que a gente não vai para nenhum lugar. Então, tem muito, assim, você falou do esporte, é uma coisa muito interessante, porque o esporte é totalmente masculino. E política hoje em dia, também. política. Acho que é uma das pautas mais difíceis, assim, e política e o esporte, assim, são umas paradas. E além de assédio e tal, né, tem todo aquele negócio assim de mas a mulher não é capaz, né? Às vezes a gente percebe que a gente Sexo é subestimada. frágil também, A gente é subestimada. Para dizer que a gente gosta de esporte ou entende de política, a gente meio que precisa provar, precisa entregar um formulário dizendo assim o que você sabe sobre. Então, mas acho que isso está começando a mudar. Tem muita coisa da mídia mesmo, né? Tem aquele movimento que eu acho super legal, que é Deixa as Minas Trabalhar, contra o assédio no cenário do esporte mesmo. E eu acho que a gente está começando a mostrar, né? A mostrar a cara, ter voz e falar. Então, acho que tomara que a gente realmente domine tudo, porque a gente melhora, né? Vamos dizer que a gente melhora o jornalismo e a gente precisa, né? Sim. É o nosso lugar também. Com certeza. A gente pode abrir para perguntas? Alguém? Alô? Então, na verdade, não é que as mulheres estão entrando agora, né? Elas sempre estiveram. A questão é como isso está sendo falado e visto. Porque, principalmente na fotografia, você vai ver na história da fotografia, grandes mulheres desde sempre. Segunda Guerra já Exatamente. tinha. Não é justamente isso. Não é falado, né? Então, não é falado. Desculpa te cortar. Mas como qualquer profissão, sempre vai ser o cara, o homem, que vai ter mais audiência, a foto do homem que vai ter mais destaque. Isso, mas tem mulher aí, desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra, de fotógrafas assim, incríveis. E eu acho que sempre teve mesmo. Teve uma exposição lá na Caixa Cultural, alguma coisa assim, que era do Robert Capa. E aí tem que eles falam, a mina dele, né, que é a Gerda Taro, que na real é uma mina muito foda, fotojornalista, que arrebentou,
e ela morreu em campo. E a galera fala, tipo, é a namorada ou mulher do Robert Capa, saca? Só que ela tava lá no front, tipo, muito foda. Dizem, inclusive, que ela influenciou ele em várias coisas, que tem várias fotos dele que ela que deu a letra, enfim. Então, tipo, as mulheres sempre estiveram na fotografia e sempre foram foda, né? Agora é que tá rolando mais disso, das mulheres poderem se posicionar ou estarem Ter mais nos voz, lugares, né? Tipo, de fala. E, enfim, acho que é isso. Gabi. Não vou fazer pergunta, não. Fiquem tranquilos, viu, Bruna? Na verdade, eu só queria reforçar o depoimento. Eu sou formada há mais de 15 anos e trabalhei no Diário de Suzano há quase 10 anos. Comecei como repórter e saí no final do ano passado como editora adjunta. E isso que vocês falaram assim é muito visível para mim, porque eu fiquei 10 anos na mesma redação e eu vi como a redação mudou ao longo dos anos, como o fotojornalismo mudou, como o jornalismo mudou. Na época que eu entrei no jornal, existiam muitas mulheres repórteres, mas os cargos mais altos eram de homens, né, como foi dito. E, com o tempo, isso foi mudando. As mulheres se tornaram editoras. Eu mesma fiquei como editora adjunta por um período de 5 anos. Então, assim, essa mudança é muito palpável, apesar de ainda ser muito pequena no universo que a gente tem. E essa transição que a Bruna falou, quando eu entrei no jornal, a gente tinha 5 fotógrafos, todos homens. A gente não tinha uma mulher. E isso durou por muito tempo. Nesse tempo que eu estou no jornal, a mudança veio com a Bruna, que foi a primeira fotógrafa mulher. E hoje a gente tem só mulher no Diário de Suzano. Então, acho que é uma evolução muito grande que vem acontecendo em outros lugares, que vem acontecendo em outros jornais, mas ainda ela é muito pequena diante da realidade que a gente tem. Eu fico muito feliz de ver a evolução dessas meninas, porque a maioria dos fotógrafos também eram mais experientes e elas entraram com menos tempo de mercado. Então, assim, o jornal realmente acreditou no potencial de 2 meninas que estavam começando, e a gente vê a evolução que elas tiveram ao longo desse tempo, ao ponto de ganhar credibilidade, apesar de toda essa situação, ainda de ter gente que não acredita, de é mulher, vai numa pauta de governador, que você olha e tem todos os fotógrafos homens. A gente vê um pouco isso na região, mudou um pouco também. Os outros jornais têm algumas fotógrafas mulheres, mas quando eu ia, assim, no começo, eu cobri política e esporte, no contrário de todos, né? Uhum. Cobri política há muito tempo, governador, prefeitura, câmara, e realmente os homens dominavam. Então, assim, é um desafio ainda. Apesar de eu achar que ter mesmo que falar, que ter que denunciar, é um desafio muito grande, porque é um pouco assustador. Você ir numa pauta com o Alckmin, que era governador, e você vê... Tá mais no Alckmin, que tem que gritar para entrevistar ele. Você fica numa baia pequena com 10, 15 fotógrafos, e aí você é uma mulher pequena ali no meio de um monte de gente. Então, assim, é uma situação muito difícil, mas que a gente vê a evolução, e isso é muito legal. Só queria reforçar isso. Bacana. Mais alguém perguntar? Bom dia, gente. A minha pergunta assim, seria mais para saber como que vocês enxergam esse protagonismo da mulher, não só na fotografia, mas em todos os âmbitos. Aqui a gente está vendo que vem essa onda forte hoje em dia, mas assim, como uma estratégia de marketing. Por exemplo, o político, a gente vê muito vice-presidenta vai ser a mulher, sabe? Esse tipo de coisa. Que às vezes é algo meio que enrustido ali, só para você conseguir conquistar o seu público. Podem responder. Eu vou falar então rapidinho. Eu acredito que assim tem um marketing pra caramba. Eu acho que a televisão, você vê uma Globo, por exemplo, que a gente pode ficar aqui um dia, uma semana inteira criticando, mas ela pega às vezes umas coisas assim para jogar, porque ela sabe que está sendo falado, tá na mídia, a gente precisa falar. Só que o marketing pega isso, né, de uma forma que acaba vendendo
algo que é sério, né? Que tipo é muito mais além do de que virar isso dinheiro, né? Ou mesmo no caso das vices e tudo mais. Porém, eu acho que a gente tem que pensar num lado mais positivo. Mesmo que a intenção não seja fortalecer assim a cena não, desculpa, o feminismo e a mulher, etc., a gente tem que pensar que isso também colabora para a gente continuar falando sobre, entendeu? Então, mesmo que não seja uma intenção ok, num caminho que a gente quer, que a gente acredita, eu acho que isso colabora para a gente continuar presente, tendo fala, tendo voz, assim. Então, acho que não é algo tão ruim, assim. A gente tem que pensar num lado mais positivo da situação. Então, é isso que eu penso. Eu acho que dá para aproveitar esse espaço, né? Já que vou mostrar, né? Acho que você já vê uma inferioridade ali, né? Que é vice, nunca é a presidente, é a vice, né? A gente tem o caso da Dilma, que foi, né, a presidenta, mas acho que se a gente for pensar no lado político, fugindo um pouco do tema fotografia, eu acho que isso é super legal, você ter pessoas concorrendo a cargos altos de vice, de presidente, de prefeita, mas é um pouco uma maquiagem, porque se você for analisar os dados do TSE, a maioria dos partidos tem a quantidade de mulheres candidatas para cumprir a cota que é obrigatória. Exato. Então, assim, são praticamente nulos os partidos que têm mais. Então, assim, você vê uma mulher como vice e fala que legal, mas é uma tendência de que você tem que mostrar isso para a população. Mas se você for a fundo nos partidos, não é isso que acontece, né? Quantas deputadas a gente tem na Câmara, quantas senadoras a gente tem no Senado. Então, assim, é um número ainda muito pequeno. Então, a gente tem que analisar isso de uma forma mais profunda. Sim. Total. Eu queria perguntar... Tá funcionando? Eu queria perguntar na questão... eu conheço a Lari da rua, né, de São Paulo. Eu queria perguntar na questão da força da fotografia no momento político que a gente vive. A Bruna também, se quiser, pode falar, mas acho que a Lari pode falar um pouquinho melhor. A gente viu as manifestações na Argentina pela legalização, né, descriminalização do aborto, e eu senti uma força muito forte na questão da imagem, né? Daí eu queria que você falasse um pouquinho isso, o quão importante a gente sabe, a fotografia é uma ferramenta de engajamento político, tudo isso a gente sabe. Eu queria saber como vocês, tudo, enquanto mulher, engajam e acham importante também nessa questão de se posicionar, de aparecer, o quão a fotografia é importante para esse engajamento da mulher e no momento que a gente vive. Cara, eu vi algumas fotos da época lá que rolou agora as manifestações na Argentina e foi surreal. Tem aquele coletivo lá que eu sei que você conhece também, que é o Máfia, que é uma galera foda. E eu fico arrepiada até de falar agora, porque realmente assim é um momento político tão importante lá para elas e importante para a gente também, porque no caso a gente tem uma parada de identificação, a gente tem essa luta aqui também. Só que as fotos, principalmente com a parada das redes sociais, é um bagulho que chega muito rápido, né? E chega é muito forte. Então, claro, tipo, a gente leu matéria, eu vi várias coisas, mas as fotos das minas comemorando é muito foda, né? É um negócio que emociona e que acho que junta, que faz dar muita força, porque a gente está aqui no Brasil, as minas lá, e eu vi as minas aqui comentando, caralho, que foda, eu quero isso aqui, eu quero... E aí eu colei na manifestação, né, das minas, ela estava bem pequenininha a hora que eu cheguei, lá na frente do Banco Central da Argentina, na Paulista. E aí tinha umas minas da Argentina lá também, ajudando na organização, e cresceu o ato. Ele foi ficando grande, e as minas tipo muito fortes assim, e os caras né, sem querer ter o protagonismo, eu vi poucos fotógrafos lá e acho que para mim isso tanto faz, né? Mas achei foda, tinha muita mina fotografando esse ato.
Então, eu acho que é isso. Tem uma parada na foto que ela mobiliza, ela emociona, ela... E não que a palavra não tenha isso, mas é que a imagem ela é muito rápida, né? E é o que chega para a gente primeiro. Então, assim, você está numa manifestação, você vê a galera mandando as fotos na mesma hora. Você consegue publicar na mesma hora. Tipo, é muito rápido, né? E, claro, que tem a parada do celular também, de fazer vídeo de celular, que também chega muito rápido. Mas, falando do fotojornalismo mesmo, move muito. Quando eu vi as fotos, eu falei, foda. Tipo, me emocionou e me fez pensar muito aqui também, né? Da gente... E foi muito importante ter essa manifestação, e acho que ainda vão ter várias por aí, espero. Você disse do Máfia, eu acho bacana a gente pontuar a Tuane, que ela esteve aqui ano passado na mesa de fotojornalismo, uma amiga nossa, que ela esteve lá, né? Ela foi para a Argentina, fez umas fotos maravilhosas, acho que vale deixar aí o registro nos anais do Farofa. E a Isis também, Medeiros, que também colou lá, as duas são fotógrafas do Farpa, né? Então acho que fica aí a dica para quem quiser, né, conhecer as duas. Mais alguém? Gui, quer falar? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a Lari. Fugindo um pouco desse... Desculpa. Fugindo um pouco essa questão, eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais e os trabalhos que você faz para a Vice, as pautas. E tem pautas sensacionais. A gente estava conversando ontem, eu e o Pedro, sobre o que você fez em Paranapiacaba, com os góticos e tal. Como que é essa... como que você estrutura isso? Como que você... É uma coisa mais particular, mas como é que você pensa nisso, nessas pautas? Você recebe essa ideia e você produz tudo? Alguém faz isso para você? Como que é você nesse seu trabalho? Como é que funciona isso? E vale complementar daquela moça que a gente fotografou no LGBT, que você veio aqui fotografar ela. Não sei como é que ela se define, como, desculpa já a ignorância, que a gente veio em Mogi, que você veio... E acho que também... Que era um casal. Isso, um casal. Acho que vale meio que na questão da produção, acho que é uma coisa de projeto interessante. Tá. Lá na Vice tem duas coisas, né? Ou eu sou pautada, então meu chefe fala, preciso que você tire foto de tal coisa. Ou eu mesma pauto. Eu acho uma parada que eu quero fotografar e falo, vamos fazer isso. E aí, normalmente, eles compram porque tem muita liberdade em relação a temas e tal. Quando eu sou pautada, então, por exemplo, a Elza Soares lançou o disco dela. Aí eu fui pautada. Meu chefe falou, você vai fotografar a Elza. Eu falei, puta que pariu, né? Aí eu vi o disco dela chamava Deus é Mulher. Aí eu fiquei pensando, tipo, em alma, em Deus, em coisas meio... Eu falei, ela é uma entidade, né? Aí tem isso, eu começo a pesquisar, eu pesquiso referência pra caramba, tipo, o dia inteiro. Eu olho muito, muito, muito referência e começo a montar na minha cabeça de acordo com o meu estilo, né? Com o que eu acho. Então, na minha cabeça, eu sempre monto... Eu já chego na pauta meio que sabendo o que eu quero fazer. Eu testo antes. Então, eu fiz um negócio de flash, né, com as fotos da Elza. Eu testei antes lá na Vice, testei com a minha amiga para ver se dava certo. Fiquei pesquisando, dando uma estudada. Aí, essa pauta, como é retrato e é dentro de um lugar fechado, eu tenho mais tempo para pensar isso. Dos góticos, por exemplo, meu chefe falou, é dia do rock, a gente quer fazer alguma coisa de rock com góticos. Falei, tá. Aí dei uma pesquisada, falei, vamos para Paranapiacaba. Eu queria ir para um ferro velho, mas não estava achando um ferro velho que autorizasse a gente a fazer foto. Aí a gente foi lá, eu e mais 7 góticos. E aí eu não tinha nada na minha cabeça. Eu dou uma pesquisada, mas aí eu cheguei lá e fui de acordo com o ambiente, assim. Mas faz muita diferença o fato de eu pesquisar, de eu estudar sobre fotografia, sobre fotógrafos o tempo inteiro, porque às vezes você chega numa pauta, tá tudo tão sem graça, tipo assim, não tem uma parede bonita, não tem uma cor bonita. Aí ou você leva de antes, né? Você fala, puta, eu sei que aqui não vai ter
lugar nenhum para eu fazer. Teve um cara que eu fui fotografar esses dias, que é um percussionista africano. Ele é da... Ai, não lembro. Mas ele mora em New Orleans e ele veio fazer um show aqui numa casa de jazz, que eu não lembro qual que era. E, tipo, a casa de jazz não tinha nada, sabe? Era um lugar que não tinha uma parede legal, assim, tinha uma parede branca. Podia fazer um retrato, que aí serve também. Tipo, quando você não tem nenhuma opção, você faz numa parede branca que você sabe que vai rolar. Mas aí eu olhei, tinha um estacionamento do lado e tinha uma poltrona velha. Aí eu falei, nossa, é isso? E ele estava com uma roupa super elegante, super linda, vermelha, até aqui, assim. Aí peguei, pus ele no meio do estacionamento com a poltrona velha, fiz ele sentar. E aí, então, é isso. Tipo assim, na hora eu fiquei, não, preciso pensar em alguma coisa para eu não entregar um trampo ok. Às vezes acontece, né? Tipo assim, eu entrego fotos que eu falo, putz, infelizmente é o que deu. Tipo assim, não tinha muito o que fazer e tinha que ser rápido, enfim. Acho que eu respondi? Só um adendo. Então, lá na Vice, então você tem você tem essa liberdade de realmente pautar você mesmo e produzir, assim. Eles são bem... Tipo assim, se eu falar, putz, quero fazer uma pauta assim assada, eu preciso de um tecido assim. Aí meu chefe fala, bom, essa pauta faz sentido você fazer. Então, vamos lá, a gente compra o tecido, a gente produz, a gente tem bastante liberdade com relação a isso. Recentemente, a gente fez um documentário que era sobre as mulheres diretoras do pornô, que é o primeiro documentário da Vice que eu dirigi. Ainda não saiu, mas a gente queria fazer, a gente pautou e a gente fez toda a produção. Era uma equipe só de Minas. Então, a gente fez tudo. A gente só falou, a gente precisa dessa verba e desses dias. E aí a Vice falou, não, beleza, vamos disponibilizar, a ideia é foda, a gente bate o roteiro e... A Vice, né, o meu chefe, né, o André Maleronca. E aí a gente bateu e foi. Mas tem bastante liberdade de falar, nossa, eu queria fotografar, sei lá, X. Já rolou muito de eu falar, meu sonho era fotografar o Rodari, que é um cantor. Aí meu chefe falou, não, demorou. Tipo, agita aí com a repórter, vocês vão, você faz a foto e ela faz a entrevista, sabe? Legal. Então rola isso e é bem legal. Bacana. Aproveitando, então, como é que é, Bruna, para você? Aqui em Suzano, né, no Diário, você tem também essa... Alô? Acho que melhorou. Você tem essa liberdade também de pensar nas pautas e, de repente, propor alguma coisa? Ou você segue uma linha que já tá ali descrita? Como que funciona para você? Então, geralmente já tem as pautas, né? E como é um jornal diário, né, não tem esse negócio tipo, vou disponibilizar a fotógrafa ou a repórter para ficar, salvo exceções, né, para ficar trabalhando numa coisa específica, porque é muita correria e a equipe é pequena, infelizmente, né? Mas, assim, às vezes você vê uma coisa, nossa, isso é super legal. E lá a gente tem, tipo, o Edgar Leite, quando era a Gabi junto, eles gostam muito de foto, eles sabem a importância da foto no jornalismo. Eu achava isso super legal, porque eles estimulavam. Então, às vezes, assim, vocês chegava de uma pauta com aquelas fotos assim mais objetivas, mas que conta a história, porque assim é um jornal impresso. Então vai assim uma foto na página ali da matéria, né? Então às vezes você precisa ser mais objetivo, mas às vezes você tá ali numa pauta e você fez uma foto super assim, sabe, tipo mais artística, mas com uma pegada mais assim que você tem que pensar mais e daí eles não gostei, aí tipo eles olham com atenção para isso. Também já aconteceu de, tô ali, vi uma coisa legal, tirei uma foto. Então, aquilo não ia ser uma matéria, mas daí, tipo, ele mesmo faz uma matéria porque gostou da foto e queria utilizar a foto. Sempre tem, assim, né? Tipo, na medida do possível, ali nas limitações da equipe, do cotidiano, sempre tem, assim, alguém que vai, às vezes, te ouvir e, não, é igual ela falou, faz sentido, eu gostei, então vamos usar isso aí. E é legal, né? Porque você não desanima, né? Não...
Porque às vezes você é obrigado a fazer algumas coisas e, igual ela falou, você vai para algum lugar e, tipo, você sai até frustrado. Tipo, queria... Às vezes eu saio para uma pauta e fica, vai ser fotão. Aí eu chego, tipo, não consegui fotão. Então, às vezes você fica, ok, né, vida que segue, tem outras pautas por aí. Mas, às vezes, a gente consegue, né, e é muito bacana ter essa resposta, ter esse incentivo mesmo, né, que você anima e, opa... Alguém tem mais alguma pergunta? Vai lá. Na questão que a Bruna estava falando, né? A gente é do jornal impresso e vale ressaltar que o que vem de impresso é a capa, né? Então a importância da foto assim é máxima. Um exemplo que ela falou aí que não é uma pauta, mas surgiu uma foto e isso aí acaba a gente mesmo fazendo uma matéria com isso. Foi esses dias que estava chovendo, eu acho. Estava chovendo e aí a Sabrina fez uma foto. A Sabrina, que é outra fotógrafa, fez uma foto do pessoal na rua com guarda-chuva, enfim. Matéria de chuva. Tipo, só para... Pode falar? Tinha a foto do guarda-chuva lá e acabou saindo uma foto legenda mesmo, sabe? Só para falar que tal, mas a foto foi para a capa por conta... a matéria foi para a capa por conta da foto mesmo. Então... só ressaltando mesmo a importância da foto para o impresso. Teve também o caso da Sabrina também, que ela fez acho que foi da poluição ou da secura do ar também, conseguiu montar ali um negócio e o Edgar, tipo, pirou. Porque, igual eu falo, né, tipo, eles realmente tipo, percebem a importância e tal, e ela falou da capa, muito importante. Teve uma vez também que a gente estava andando ali na marginal do Una e tinha umas capivaras. E aí, tipo, a gente tirou foto das capivaras lá, bonitinha, era uma família. Eram 4 capivaras, tipo, 2 adultos e 2 filhotes, assim. E daí, no domingo, estava lá, tipo, enorme na capa. E a matéria pequenininha. E teve uma vez também que eu lembro que acabou a energia. Tanto é que, tipo, era numa sexta-feira, a gente correndo com o fechamento. Acabou a energia ali do centro. Aí o Edgar falou assim, vê se você consegue fazer para a gente fazer uma notinha sobre isso, né? E, assim, já estava de noite, comércio tudo fechado, a gente atrasado por conta da energia, que todo mundo perdeu um monte de coisa quando estava fazendo e apagou tudo. E aí eu fui na rua e aí ele até falou, tipo, esse negócio de, vai com alguém. Aí eu até fui com um menino da arte final. Aí a gente foi dar uma volta e, tipo, nosso equipamento no jornal não é aquelas coisas. E aí, tipo, tudo escuro, tipo, a iluminação... Até que a iluminação é ruim de fotografar no escuro em Suzano. Imagine sem, né? E aí a gente parou num carrinho de pipoca, que era a única luz da rua. Tipo, tava um breu, carrinho de pipoca, assim. E aí eu tirei foto. E aí eu cheguei, assim, ele pirou. O resto era só fotos, assim, tipo, a rua, uns carros passando. E aí ele pirou e também era uma foto legenda, coisa minúscula, mas foi para capa. Então a gente tem essas situações, assim, que até engraçadas, né? Sim. Em cima disso, é uma coisa assim muito legal do Diário de Suzano. Acho que é um perfil da edição, e no tempo que eu estava lá também era assim, por eu gostar muito de fotografia. A gente sempre valorizou muito as fotos, assim, e já aconteceram várias vezes, não foi uma única, que a matéria não tinha destaque nenhum, porque não era uma coisa assim, nossa, surpreendente. A gente normalmente coloca assuntos, né, a gente escolhe assuntos mais fortes, mas a foto era tão boa, que a matéria ficou importante por causa da foto. Assim, não que ela não fosse importante, mas ela não tinha o peso de outras matérias para o jornal naquele dia. Mas a foto se tornou a protagonista da matéria. E uma coisa que a gente sempre falou e que a gente sempre ouviu lá dentro é que a foto, às vezes não, muitas vezes, ela traz a importância da matéria. Porque você dá uma matéria de buraco de rua, que é uma matéria simples. Você fala que o buraco é enorme, mas você não tem a foto. Então, é como se a foto complementasse, ou às vezes fosse mais importante. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Apesar dessa correria, às vezes, a maioria das vezes, as fotos são feitas no momento, são fotos, tirando essas fotos que são mais produzidas, de especiais, as fotos são momentâneas, é fotojornalismo, né? É diferente de uma foto mais documental, que você tem mais tempo para trabalhar. Mas, mesmo assim, a importância que o jornal dá para a foto aqui da cidade, eu acho muito relevante, porque não é todo mundo que pensa desse jeito, né? Legal, a gente vai encerrar aqui já, então. Queria agradecer as meninas
pela disponibilidade de vir aqui no Farofa. E vamos continuar aí conversando, né? Que não fique só aqui, que vocês também que vieram conversem e discutem sobre a mulher na fotografia, na sociedade em si, porque é um assunto que precisamos conversar e precisa ser falado. E é isso. Obrigada aí, todo mundo, e valeu.